com muito prazer que a gente inaugura hoje nosso novo canal de comunicação. Então, normalmente a gente se comunica com vocês pelo nosso Instagram, mas normalmente assim, são vídeos muito curtos, né? São vídeos que não passam aí de 2, 3 minutos. Mas a gente quer ampliar nosso link de comunicação com vocês, através do YouTube. Então aqui a gente pode conversar de uma maneira mais tranquila, menos formal. Podemos passar até 1 hora se for necessário. E hoje, inaugurando o nosso canal, a gente convidou uma paciente para conversar, então até o momento ficou sendo surpresa, né? Mas é uma paciente muito querida, né? Eu conheço ela já há bastante tempo. E a gente teve uma história bem longa, tanto no pré-operatório quanto no pós-operatório. E a gente vai conversar sobre isso, sobre essa jornada dela, tanto do pré, como ela nos conheceu, como é que foi que ela decidiu sobre a cirurgia, o que aconteceu no intraoperatório, no pós-operatório dela, como é que foi essa questão do pós, e ela vai poder conversar um pouquinho para vocês, ela vai se apresentar agora. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Emiliana Patrícia, e aí eu tenho uma história aí de amor com o Dr. André do Lago, a gente já se conhece há muito tempo. Na verdade, eu trabalho com representação de medicamento, e eu visitava ele, né? Fazia essa visitação. E a rinoplastia sempre foi um sonho. E quando o Dr. André do Lago começou a fazer esse trabalho, eu logo, prontamente, me falei, doutor, é meu sonho. E a gente já tinha a nossa relação, né, profissional, de conhecer. É um médico que eu confiava muito, confio muito. Já conhecia o trabalho, então quando a gente teve essa primeira conversa, ele falou, olha, estamos de portas abertas, me ensinou, me falou todo passo a passo do que iria acontecer e graças a Deus deu certo. A gente teve algumas intercorrências nesse período, não foi? Não foi só flores, né? Não foram só flores, a vida não é fácil assim. Emiliana, eu lembro bem que a gente teve uma conversa que foi assim, meio de canto, né? Não foi nem uma consulta mesmo inicial. E eu te falei que a gente tinha, na verdade, tu que me falou, né? Que tinha uma indicação de fazer ortognática, né? Exatamente. E aí a gente falou que ia fazer a cirurgia junta. Como é que foi essa decisão? Até então não conhecia essa possibilidade, né? Eu estava na época em busca do cirurgião dentista para fazer ortognática. E aí foi quando o senhor me falou que dava pra gente fazer o trabalho junto, né? Conjunto. Aí eu falei, meu Deus, é bom que eu vou matar 2 coelhos com uma cajadada só. E aí entrei no processo de conhecer também os cirurgiões, né, bucomaxilo, pra gente fazer a rinoplastia também. E por incrível que pareça, o doutor Júlio, que na época foi meu bucomaxilo, estava entrando para a equipe da SAM, que já tinha parceria com o doutor André. Então verdade, tudo meio que casou e deu certo. Exatamente. Na verdade, a equipe lá da SAM, a gente foi um dos primeiros. Na verdade, foi a primeira equipe que conseguiu fazer rinoplastia ortognática juntos, né? Então eu te falei, né? Olha, dá para fazer junto. A gente já tinha uma certa experiência nisso, né? Mas não é simples, né? Não, acho que você não foi tão simples assim. Até porque eu digo que eu sou uma paciente um pouco insolente também, né, doutora? pouquinho. E aí, quando tu decidiu fazer essa cirurgia, como é que foi esse passo a passo? Quando tu passou em consulta comigo, como é que foi essa primeira consulta? O que a gente fez? Que exames que eu te pedi? Como é que foi? Tudo começou... pra gente tomar... Demorou um pouco, né? Eu lembro que eu falei que eu tinha vontade de fazer a cirurgia, só que esse processo demorou 2 anos para acontecer. E aí, quando finalmente a gente bateu o martelo, tanto com o Buco quanto com o senhor... E aí foram, assim, quando bateu o martelo, para tudo acontecer, foi rápido. Mas até aconteceu, até a jornada, né, foi um pouco longa. Mas assim, os exames laboratoriais são basicamente os exames de sangue, né, que a gente tem que fazer, não precisa tomar nenhuma medicação prévia. E exames de imagem que faz, né, aí a gente tem todo o planejamento com o buco,
e logo após o planejamento com o Dr. André, né? E aí, quando vem o planejamento com o Dr. André, vem aquela expectativa, né? Eu quero o nariz daquela atriz, daqui na minha cara. Ele, meu Deus, gente, não é assim. E aí é que a gente vai entender, né? Vai alinhando essas expectativas, porque de fato a gente imagina que o nariz da atriz vai ficar perfeito no nosso rosto, e não é assim. Aí o Dr. André vai dando o passo a passo. E tem duas coisas interessantes, né, que a gente vê muito no paciente da gente, no dia a dia. Tem paciente que se culpa por essa questão de tempo. Eu passei na consulta hoje, não fechei a cirurgia, meu Deus, e o que vai pensar de mim? E não é, existe uma jornada. Tem paciente que demora 2 anos, tem paciente que demora 8 anos para operar. Tem as inseguranças da cirurgia. O teu caso foi porque você tinha uma ortognática para fazer. Existe um planejamento que é longo. E essa é a questão que tu falou, da questão da cirurgia de fulano, nariz de cicrano. Gente, a gente bateu muito na tecla disso, né? Não adianta. Nariz é seu. O rosto é seu. Não adianta. Eu acho bonito o nariz. Muitos, até recentemente a paciente chegou comigo, né? Eu quero o nariz da Bruna Marquezine, né? Gente, o nariz da Marquezine é lindo, é operado, maravilhoso, mas é da Bruna Marquezine, combina com o rosto dela, mas não significa que vai combinar com todo mundo, né? E talvez se eu colocasse a Bruna Marquezine em você, o nariz dela, não ficaria bonito, né? Cada um tem o seu nariz, né? E realmente, essa questão dos exames, ele é rápido. Então, os pacientes, operei um paciente agora recente, segunda-feira, ela passou comigo uma semana antes. Ela perguntou, doutor, em uma semana eu consigo operar? Consegue. Não é essa parte que a gente se preocupa como cirurgião, a gente se preocupa com a cabeça do paciente, em como o paciente vai receber aquilo. Porque, quando a gente vai conversar daqui a pouco, a cirurgia ela pode dar tudo certo, mas ela pode não dar certo. E como o paciente vai receber isso? Como é que a gente vai estar pronto para todas as intercorrências que podem acontecer? Porque é uma cirurgia. E a gente tem que estar pronto para tudo que pode... Tem que estar de peito aberto para tudo que pode acontecer. Né? E quando você decidiu, o que passou na tua cabeça naquele momento? Assim, vou fazer a cirurgia. E aí? É um misto, assim, de emoção, né? Porque é a realização de um sonho. Eu cresci falando, gente, eu vou fazer a cirurgia do meu nariz, um dia eu vou conseguir. E quando aquilo tá acontecendo na vida real, a gente fica processando, né? Eu lembro que um dia antes da cirurgia, eu praticamente não consegui dormir. Não consegui dormir, ansiosa, e aí tem que fazer o jejum, né? Eu falei, meu Deus, e se eu não conseguir dormir, se me der fome, eu não vou conseguir comer, e passava tudo isso na minha cabeça, mas assim, foi muito emocionante. Uma das grandes emoções que eu tive na vida foi fazer a cirurgia. E esse é engraçado, Emiliana, que passa na nossa cabeça, assim, como cirurgião, o outro lado, né? Eu tenho um grande respeito por isso, assim, porque quando eu vou operar ali, eu não é uma cirurgia, por exemplo, eu sou otorrino, né? Então, assim, de formação inicial, otorrino, então, por exemplo, tu vai trabalhar uma sinusite. Ali tu tá pensando na doença, vou lá tratar, tirar a sinusite, limpar o seio, beleza. Tu não tá com uma preocupação com um sonho do paciente, tá preocupado com a doença. Então, quando você vai fazer o nariz, tu tá preocupado com o sonho do paciente. Exatamente. Então, tu vai para o centro cirúrgico, eu sempre digo isso... Carregando tudo isso, né? Exatamente. Então, quando eu estou me lavando, é uma coisa que eu faço com todos os meus pacientes. Quando eu estou me lavando para entrar na cirurgia, todo mundo pergunta por que eu fico concentrado, porque eu estou orando ali. Porque ali, naquele momento, eu estou entregando a vida do paciente, a minha vida, e todos os meus pensamentos ali, para aquilo ali. Porque... o nariz, a gente sonha com ele. Assim como vocês sonham, eu também sonho. Então, o nariz, ele é individual. Eu planejo, eu sonho com ele, eu imagino. Esse planejamento prévio, ele é um sonho comigo também. Sim, então, apesar de vocês não estarem na minha cabeça, mas assim, quando eu olho o paciente, eu faço... Poxa, o nariz vai ficar assim, vai ficar muito bom. E esse ponto é importante, que no ato da consulta, né, lá naquele planejamento, o senhor vai colocando pontos que a gente nem enxerga, que a gente não consegue ver, porque a gente está lá preocupado com o nariz da Bruna Marquezine. Pois é. E aí é muito interessante isso, porque a gente começa a ver o nosso rosto mesmo, a gente, né? E é o nosso sonho, então a gente tem que ver a simulação, ela traz como uma coisa importante, porque antigamente, antes de te operar, porque isso é uma coisa mais recente, a gente não tinha simulação, então era uma coisa muito... A gente conversava, eu dizia assim, Emiliana, tu não vai ficar assim, vai ficar assado, tal coisa é bom pra ti. Aí o paciente ficava, tá, beleza, será que vai ficar bom?
Com a simulação, tu consegue ver. Eu lembro que quando eu cheguei, eu falei, doutor, ó, todo mundo tá falando que eu não posso ficar com o nariz da Anitta. Que eu podia ter o nariz da Bruna Marquezine, mas da Anitta eu não podia. Eu ficava, meu Deus, eu não quero ter o nariz da Anitta. Eu estava explicando que a gente tinha, antes da simulação, a gente mostrava o paciente de boca, né? Falava que o nariz ia ser assim, assado, mas a simulação, ela traz uma realidade para o paciente. E como é que foi isso na tua visão? Como é que foi essa questão da simulação para a decisão cirúrgica? Sim, quando faz tira as fotos, né, e faz todo aquele desenho lá e mostra pra gente no ao vivo, aí eu fiquei, meu Deus, meu nariz vai ficar desse jeito? Eu ficava perguntando, vai ser desse jeito aqui, doutor? Sim, vai ficar. Então é uma emoção, assim, fora da curva. E a ansiedade começa, né, a mil, e aí é que a gente começa, doutor, e aí, vai ser rápido a partir daqui? Como é que vai ser? Aí a gente vai seguindo os passos, né? Mas foi muito gratificante, e o que eu tinha falado anteriormente é que no momento da simulação, o doutor vai mostrando as características do nosso rosto que a gente não consegue enxergar, né? Que a gente fica projetando lá o rosto da atriz, o nariz da atriz, e no momento da simulação, o doutor, não, é o teu rosto, é o teu nariz, isso aqui é pra você. Então, quando a gente toma posse disso, é emocionante demais. E tem um detalhe, né, que é assim, como você está dizendo, é o teu rosto, né? Então, as características já são individuais. E o ato de ser individual, quando a gente planeja o nariz, eu pelo menos planejo o nariz, eu levo, você sabe disso, que você passou por isso. O que eu faço aqui na primeira consulta? Eu tiro medidas, né? Exato. Eu meço o rosto, eu não meço o nariz somente, eu meço o rosto. Por quê? Tem medidas que são proporcionais, o nariz tem que ser proporcional àquele rosto. Então existe largura de canto de olho, que vai variar de cada paciente, a largura da base, a largura da altura, e por aí vai. Cada medida daquela, existe a medida que ela é padrão, e existe as variações. A variação da etnia, a variação da pele, a variação... Enfim, a partir disso é que a gente faz um planejamento, né? Então, o planejamento da cirurgia, ele é muito complexo. Aí eu sempre digo para meus pacientes que a rinoplastia, de todas as cirurgias que você pode fazer, plásticas, é o mais complexo. Você pensa assim, vou fazer colocar prótese de silicone. Prótese de silicone, tu tá ali pronto, vai colocar 200 ou 300 ml, pronto, vem um negocinho para você colocar. Nariz não. Tu tem que planejar ali todo. Tu tem que ver desde e são milímetros. 1 milímetro a mais faz toda a diferença, 1 milímetro a menos faz total diferença. E o dia da cirurgia, Milena, como é que foi? No dia da cirurgia, na noite anterior eu não dormi. Praticamente não dormi, muito ansiosa. E contando os minutos, e eu, meu Deus, que noite comprida, esse dia não amanhece. E a gente tem que fazer o jejum, né? Sim. E eu fiquei com medo de, meu Deus, vai me dar fome, eu preciso dormir. Mas assim, eu consegui tirar uma soneca. Eu falei, não, se eu não dormir hoje, amanhã na hora da cirurgia eu vou dormir. Vai dormir, com certeza. Sono não vai faltar. E tem uma coisa que todo paciente pensa, né? A anestesia, como é que é? O medo da anestesia, será que é esse bicho de cabeça que a pessoa fala? Gente, eu gostei tanto da anestesia que eu fiz 2 vezes. Tá vendo? É ruim? Não, né? Não, é muito bom. Primeiramente, acho que até respondeu, acorda, né? Não morre na anestesia. Eu lembro que quando eu acordei, eu falei, meu Deus, eu não morri. Aí eu abri o olho, a gente fica numa sala, né, com outros pacientes para esperar acordar. Aí eu abri o olho e falei, meu Deus, eu não morri. Eu tava tão grogue ainda, e eu trabalho com medicação. Eu pedi uma medicação pro enfermeiro, eu tomei anticoagulante, ele me deu anticoagulante, porque eu tava com medo de ter uma trombose também, isso foi uma das coisas que eu também falei com o senhor. Já explica sobre isso. Pronto, e aí eu falei, ele me deu anticoagulante, eu precisei tomar, eu falei até o nome do meu produto, né, e ele, não, calma, tá tudo bem, já passou, você já acordou. Sobre a questão do anticoagulante, vamos abrir logo um parêntese, a rinoplastia é uma cirurgia para usar anticoagulante. Nós temos vários tipos de tratamento para trombose, a gente usa botas de compressão pneumática, né, então a gente não precisa de anticoagulante. Pois e sobre essa questão, por exemplo, você foi para a cirurgia, sobreviveu à cirurgia, foi entubado e aí?
Você lembra de ter sido entubado? Nada, né? Nada. Teve algum desconforto com a intubação? Não. E eu fiz 2 procedimentos, né, no dia. Porque eu fiz a ortognática e logo depois eu fiz a rinoplastia. No mesmo dia. E no pós-operatório? Como é que foi esse pós-operatório? Primeiro pós-operatório, até o segundo, pessoal, que a gente vai conversar daqui a pouquinho. Esse primeiro. Eu falei pro doutor, doutor, do pós-operatório não senti absolutamente nada. Eu quase não tive sangramento, né? Foi muito tranquilo meu pós-operatório. Não senti dor também, as pessoas ficam preocupadas, né? Senti dor, eu falei, gente, não sente dor. A gente sai da alta, né, cirúrgica, da alta médica, já com todos os medicamentos, em caso de dor, a gente toma antibiótico também, então podem ficar tranquilos em relação a isso. Tranquilo, não usa tampão, né, que antigamente usava tampão, não tive que usar tampão, respirei normal. E na verdade o pós-operatório que mais me incomodou foi o da ortognática e não o da rinoplastia em si. A ortognática que é um pouco mais, complexo mesmo. Complexo. Mas rinoplastia, como digo, é um pós-tranquilo. Tanto que eu fiz 2 vezes, né? Pois é. E o que aconteceu no pós-operatório, no nosso, né? Sem esquecer da ortognática? Sim. O que aconteceu? Pra gente precisar fazer de novo. Pronto. Como eu fiz 2 procedimentos, eu tava cicatrizando o rosto, né? Da parte ortognática e tava cicatrizando o nariz. E aí eu tive um excesso de fibrose, né? Na cicatrização do meu nariz. Quando cicatrizou, a gente teve que esperar 1 ano, né, doutor, para fazer. E assim, o doutor André estava me tranquilizando o tempo todo. Eu lembro do dia que eu tirei o curativo, o rosto estava bem inchado. Exato. Por conta dos 2 procedimentos. Então não dá pra gente ver o resultado logo na hora. O processo de fibrose aconteceu também muito depois, né? Exatamente. Então o resultado em si, ele vai. A gente tem que ter paciência. Eu sempre falo que paciente de rinoplastia, de ortognática, tem que ter paciência. É um tratamento de choque com ansiedade, né? Porque exatamente. Então, só lembrando, como é que foi essa questão, né? Agora falando da questão médica do teu nariz. A gente fez a cirurgia primária, tranquilo. A fibrose, ela acontece em torno de 20 dias. Então, a gente no pré-operatório não tem como prever. E a fibrose, inicialmente, ela forma ilhas de fibrose no nariz que elas devem se alinhar. E no teu caso, ela ficou as ilhas de fibrose. Então a gente ficou com o nariz que não era o nosso sonho. Então foi frustrante para você e frustrante para mim. Então todo aquele nosso sonho inicial não aconteceu. E aí, qual foi a tua reação? O que passou no teu coração quando você viu, poxa, não ficou aquilo que... Inicialmente é um balde de água fria, né? Mas eu preciso ressaltar a tranquilidade que o senhor passou para mim. Porque se for, assim, eu tenho plena convicção de que se fosse outro profissional, a pessoa fica completamente abalada, porque envolve sonho, envolve o teu rosto, não tem como te esconder. Apesar de, gente, meu rosto não ficou deformado. Exatamente, gente. É só uma fibrose, é só um nódulo no nariz que a gente consegue ver. E as pessoas nem percebiam. Exato. Todo mundo nem pensava que eu tinha feito rinoplastia. As pessoas pensavam que eu nem tinha feito o nariz porque estava lá natural. Exatamente. E aí, mas no detalhe, né, a gente vê. E o doutor André Duarte também é muito detalhista. Muito detalhista. E ele me tranquilizou, olha, vai dar tudo certo, Emiliana, não se preocupa, a gente vai esperar o processo de cicatrização terminar, a gente vai fazer uma cirurgia revisional desde o começo, né, doutor? Exatamente. Me deixou muito claro isso também. Quando a gente viu que estava fazendo fibrose nodular, eu falei pra ti, Emiliana, a gente vai fazer uma revisão. Uma das coisas que o paciente sempre pergunta, primeiramente, a gente pensa que, poxa, não saiu a cirurgia do jeito que a gente pensa, o mundo acabou. Não acabou. Vou precisar de uma cirurgia revisional, mas deve ficar igual o Michael Jackson. Não vai. Não foi daquele jeito, ponto. Não vai ficar bom meu nariz. Vai. Tem como melhorar, sim. Não é o fim do mundo. Eu acho que eu pedi para a Emiliana vir hoje, porque a mensagem é essa. Rinoplastia é uma cirurgia que a gente tem um monte de meandros. Existe um corpo humano por trás. A gente tem técnica, mas existe o corpo humano, não adianta. É igual, por exemplo, você fazer uma cirurgia de cesárea.
Faz uma cesárea, tu tem cicatriz hipertrófica na cesárea. Tu queria aquilo? Não, mas tu tem cicatriz hipertrófica. Faz mama, tu tem cicatriz hipertrófica. Então, a cicatrização não vai acontecer no nariz. Você não tem queloide, mas tu tem a fibrose que acontece. Então, a fibrose tem vários tratamentos para fibrose hoje. Tu pode fazer Roacutan, tu pode fazer Cliancil, tal. Mas a cirurgia ainda é a opção principal. E no teu caso, não tinha como ser outra forma, porque a fibrose ela era evidente, né? Então a gente optou por fazer uma cirurgia revisional. E aí a gente usou o quê? Costela. E era onde eu queria chegar. E aí, como é que foi? É porque é outro monstrinho de 7 cabeças na cabeça dos pacientes. É difícil, é ruim. Como é que é a cicatriz? Como é que é esse pó de costela? Me conte. Vamos lá. Eu também fiquei muito preocupada e aflita. Eu falei, doutor, como é que é esse corte, né? Quem tira a costela? Quem tira a costela? Como é que é? E aí eu fiquei muito aflita e perguntei, né, onde seria o corte. O doutor, ele deixa tudo esclarecido, onde é o corte, qual o tamanho da incisão. A incisão hoje eu tenho e é quase imperceptível, não dá nem pra... Biquíni aparece no biquíni? Nada. Só quem vê é seu marido e você? Exatamente. Às vezes nem dá pra ver, porque é tão mínimo que dá pra passar despercebido. Então, a incisão da costela é pequena, ele é mais ou menos desse tamanho, não é isso? Mais ou menos isso. E a gente consegue tirar e dói no pós-operatório. Nada. Tá vendo, gente? Não tô mentindo, tá? É o paciente tá dizendo. Não é fake news. Não é fake news, é verdade. Então, assim, a gente fez a cirurgia dela, então, assim, eu sou perfeccionista, né? Então, assim, eu não vou pra cirurgia pra fazer gambiarra, né? Então, eu refiz o nariz dela inteiro. Então, eu tirei tudo que eu fiz na primeira cirurgia, eu fiz novo. Por quê? Se a gente está fazendo fibrose numa cirurgia e eu vou abrir o nariz, eu vou estimular de novo fazer fibrose. Então, eu tirei a fibrose, eu fiz o nariz todo, tirei os enxertos todos, aquilo que estava gerando peso no nariz eu tirei, eu criei tudo novo com castelado de costela. Então, a chance é menor da gente fazer uma nova fibrose com o mesmo resultado. Então, eu fiz um nariz novo. Que, na minha opinião, ficou muito melhor que o muito melhor. Né? Então, como ela diz, eu sou realmente muito chato com o meu pós-operatório. Eu sempre digo assim que a rinoplastia não é um casamento e a pessoa chata e a pessoa tóxica da relação sou eu. Eu sou chato, ciumento com o nariz, então assim, eu não gostei, eu vou querer fazer de novo, porque eu gosto de nariz bonito, né? Que é essa que é a relação. O nariz está bonito e funcional, né? Que é o que a gente espera. E nessa segunda, quando você foi fazer a cirurgia, acordou, como é que foi? A sensação, tipo assim, será que vai dar errado de novo? Será que vai dar certo? Como é que você estava? Pronto, esse é um ponto importante. Tanto na primeira quanto na segunda cirurgia, eu não fui com essa carga de vai dar errado, vai acontecer alguma coisa, não. Eu fui sempre com um pensamento positivo de que vai dar certo. Vai dar certo. Aconteceu a complicação, ok, o mundo não acabou. A gente passou por todo aquele processo de esperar um ano e quando eu entrei eu falei, não, vai dar certo. Por quê? Confiança, né? Isso é muito importante. Exatamente. A gente ter a confiança no médico, na nossa escolha. Eu já acompanhava o trabalho do doutor também há muito tempo. Eu tinha amigas, inclusive, que tinham feito o nariz com ele. Então, assim, eu tinha plena convicção de que iria dar certo. Eu não estava mais com o pensamento de, não, vai dar errado. Nem passava pela minha cabeça. Só o nervosismo mesmo de pós, né? Não, e eu ainda... O único pensamento que eu ficava, às vezes, foi o mesmo da primeira. Meu Deus, será que eu vou morrer? Vai tomar anestesia, né? Eu vou morrer? Sim. Mas não, acordei na segunda, tô aqui. Graças a Deus, não vamos precisar fazer a terceira, não, né? Já tem quanto tempo que eu te operei de novo? Já tem 2 anos. 2 anos, né? Já passou, a cicatrização do nariz já foi há muito tempo. Já foi. E, Emiliana, é assim, e no pós? Eu vou te fazer uma pergunta assim que o cirurgião não gosta que faça, né, sobre ele, mas eu quero saber, né, te perguntando ao vivo. Como sou eu no pós-operatório? Em relação, como é que é o meu acompanhamento, tudinho, como é que são os retornos, quantos retornos faz o paciente? Vamos lá. Esteja livre para falar. Doutor André é extremamente acessível. Eu lembro que eu mandava mensagem final de semana,
à noite já, e ele sempre me respondia. E isso é um outro ponto que ajuda no vínculo de confiança médico-paciente, né? Porque a gente sabe que se acontecer alguma coisa, tem alguém para socorrer. Então, como eu tive a complicação na primeira, no pós da segunda, qualquer coisinha que acontecia, né, doutor, no nariz, eu tava tirando foto. Doutor, o nariz tá assim, tá acontecendo alguma coisa. E tu mandava foto pra quem? Só pro doutor. Pra mim. Isso é uma coisa que eu sempre falo pros meus pacientes. Todo paciente meu tem meu telefone pessoal, Exatamente, não é verdade? Verdade. E secretária não sabe de pós-operatório, ninguém sabe, quem sabe sou eu. Então, é pra mim que manda pós-operatório. Então, por que eu sempre prezo por isso? Porque assim, nariz ele avisa quando vai dar problema. Eu sempre falo isso, né? É verdade. Ele avisa quando ele vai dar problema. Ele avisa muito precoce. Então, eu te falei da fibrose quando a gente tava com 30 dias. 30 dias. De uma coisa que a gente foi resolver com um ano. Mas eu te avisei com 30. Foi. Então, assim, a gente já sabe que o negócio não vai andar. Então, se a gente... Claro, tem situações que tu tem remédio, tem tratamento e tal. Mas tem situações que não, que é cirurgia. Então não tem para onde fugir. Então tu já sabe que a coisa vai desandar. Mas a nariz já te dá sinais. E quem vai saber isso sou eu. Então, secretária não sabe, fisioterapeuta não sabe, eu que sei. Então a gente tem que ter essa relação de confiança, né? Então por isso que eu sou chato com pós-operatório, é por isso que as consultas elas são muito importantes. Então as orientações com pós-operatório, que são longas, né? Tu sabe que a consulta pré-operatória ela é longa, é 1 hora, 1h30, que eu falo e quem faz isso sou eu. Porque tudo aquelas orientações, elas impactam diretamente no teu pós. E tu sabe disso, né? Então, a lavagem. Como é que é essa lavagem? Eu fiquei viciada, tá? Hoje eu sou uma viciada em lavagem nasal. Eu Emiliana, Patrícia, estou viciada. Fiquei viciada em fazer lavagem, porque a gente tem medo de infeccionar também, né? Exatamente. E aí o doutor, ele alerta muito sobre isso, sobre risco de... Ele deixa tudo claro, a gente não sai da consulta, nem do pós-operatório, com nenhuma dúvida. Então, ele fala a importância de cada etapa, de por que você tem que lavar, por que você tem que ir no retorno com ele, por que qualquer coisa tem que mandar foto, tem que mandar... tem que chamar no WhatsApp, ele não fica chateado, viu, gente? Ele é muito legal. Não, gente, isso aí, eu sempre digo isso, não tem pergunta boba e eu não me chateio de jeito nenhum. Pra você ter ideia, eu já respondi paciente 3 horas da manhã, tá? Pra você ter ideia, já respondi paciente 3 horas da manhã, meia-noite, 1 hora da manhã, assim... Obviamente que foi exceção, né? Porque eu estava acordado nesse horário. Mas eu sempre digo para meus pacientes, eu tenho uma rotina de resposta, né? Eu respondo todo mundo quando eu acordo, meio-dia, 6 horas da tarde, antes de dormir. Isso é meu padrão. Mas se eu tiver com o celular em outros horários, eu vou responder. Então, tu sabes, eu não demoro para responder. Final de semana, viu, gente? Eu respondo todo mundo. Então, isso é... Quanto mais a gente tiver a resposta pronta ali naquele momento, a gente consegue resolver problemas que às vezes é simples de resolver imediatamente, que vira uma bola de neve e se passa, né? Então, assim... E como é que você ficou... O que você acha hoje do teu nariz? Funcionalmente, esteticamente falando. Funcionalmente melhorou muito também, né? Não foi só estético. Melhora muito a questão funcional, porque às vezes tem um erro lá que quando ele abre, só o senhor para detectar. Então, funcionalmente e esteticamente, fora assim da curva. Foi além das expectativas. Às vezes eu lembro que eu estava saindo de um retorno lá do seu consultório e eu encontrei a mãe da Tainara Ogê. Sim. Aí ela, no elevador, ei, desculpa te perguntar, mas esse nariz é teu, é? Aí é meu. Aí ela, não, tu entendeu o que eu quis... E ela é bem solta, né? Ela é bem leve, livre. Bem solta, bem livre. Ela, não, mas tu entendeu o que eu quis perguntar? Olha, ele atende aqui. Eu fui e falei o nome do senhor e o número da sala. Ela, ficou perfeito. Aí aquilo lava a nossa alma. Com certeza. E muita gente pergunta, muita gente fala comigo. Eu tenho esse feedback, assim... muito positivo da estética em si, né? Que ficou muito bem feito. E, gente, um médico daqui, tá? A gente não precisou ir para São Paulo, enfim, para outro estado, fazer um médico extremamente competente aqui, em São Luís do Maranhão. Coisa boa. Fico feliz. Eu fico feliz de ter ficado bem, assim, apesar de tudo que a gente passou. Não, então, assim, eu escolhi a Emiliana pra gente começar isso. Primeiro é um prazer
ter você aqui com a gente, Emiliana, porque assim, como eu estava começando, estava no off ainda, né? A gente se conhece há 7 anos, né? Então, nossa história é bem longa. A gente começou ali na clínica, ela visitando a gente. Eu tenho desejo de operar nariz. Como eu disse, esse namoro foi assim, eu tenho vontade. Mas eu faço. Mas eu não sei o quê. Foi umas indiretas até que a coisa solidificou. Ela disse, não, eu vou. E aí a gente operou, deu errado no início, não foi como a gente tinha planejado, e a gente refez, e a confiança permaneceu, e a gente conseguiu chegar naquele sonho que era inicial, né? Então, aquele projeto inicial que a gente tinha planejado inicialmente, lá no princípio, que a gente tinha conversado quando tinha feito no projeto da ortognática, a gente conseguiu chegar. E outra coisa que é muito importante é, quando a gente faz uma ortognática, fazer um nariz junto com a ortognática é uma das coisas mais difíceis que tem. A rinoplastia já é difícil, quando a gente coloca a ortognática, piora muito. Por quê? A ortognática, ela é como se fosse, ela é o alicerce do nariz, a maxila é o alicerce do nariz. Imagina construir um prédio num chão mole, sem sustentação. E a gente planejou um nariz em cima disso tudo. E teoricamente, apesar de ter gerado fibrose e tal, ainda foi um sucesso, né? Então, claro, não foi o que a gente queria, nosso objetivo. A gente pensar assim, a gente é exigente demais, né, do que a gente quer, porque a gente quer sempre o melhor. Mas dentro de tudo que a gente tinha, ainda foi um sucesso. Mas não é o que a gente espera, a gente sempre quer o melhor e o perfeito, né? Claro que só a perfeição é Deus, né? Mas a gente sempre tenta melhorar. E assim, Emiliana, eu agradeço muitíssimo a tua presença, muitíssimo mesmo, foi um prazer enorme você ter estado aqui. Agradeço a confiança na gente, né? A nossa equipe assim, sempre teve à tua disposição, você sabe disso, a gente continua à tua disposição, né? E assim, nossos pacientes, eles podem entender que a gente se doa ao máximo, né, pelos nossos pacientes, em tudo, desde o nosso desde a fase do namoro, desde a fase da cirurgia, no pós. E eu digo assim, na verdade, o pré é o que, de tudo, é o menos importante. O pós é o principal. Eu estava conversando recentemente com uma paciente minha, que a gente vai operar, eu estava dizendo para ela, a paciente ansiosa porque queria uma simulação. Eu falei para ela, eu não estou preocupado com a tua simulação, eu estou preocupado com a tua ansiedade que vai repercutir no teu pós. Porque quanto mais ansiosa você está agora, mais ansiedade tu vai querer com o resultado. E você vai ter fase de edema, fase que você vai olhar pro nariz, meu Deus, eu estraguei minha vida, tá tudo péssimo. E se tiver complicação, como é que vai ser? Qual vai ser a tua segurança com o teu nariz? Então, essa confiança que a gente cria, ela é fundamental. Fundamental para passar por momentos bons ou por momentos ruins. Mas lembrar que existe resultado que a gente consegue, mesmo na cirurgia revisional, mesmo numa cirurgia secundária. Certo? Obrigado demais, Emiliana. Deixo à vontade se quiser falar, agradecer, enfim, fique à vontade de suas considerações. Só também agradecer quando o senhor falou comigo e falou, a gente fez o convite, né? Eu falei que não, claro que eu vou, porque só a gente sabe o que a gente passou, né? E é uma honra estar aqui. Quem pergunta, fala comigo, eu tenho prontamente a indicação do Dr. André, porque de fato é uma relação assim de confiança, a gente acabou criando uma relação de amizade também, né, nesse processo. Então eu sou muito grata pelo convite, pela acolhida durante todo esse tempo e por transformar a minha vida, porque, gente, é uma transformação. É muito gratificante, é uma realização. E muita gente pergunta, tem dor? Não tem dor? Atrapalha a alimentação? Não atrapalha a alimentação. Eu continuei minha vida normal, né? Eu falava pro doutor, tenho que trabalhar. E o doutor, não, vai dar tudo certo, vai dar pra trabalhar. Eu trabalhei tranquila. Exatamente. Então, assim... Às vezes tinha, né? Fugia, pegava um solzinho que eu não deixava, mas... Entrava num lugar proibido. Que não podia. mas graças a Deus, assim, deu tudo certo. Graças a Deus. E eu me sinto muito honrada de estar aqui hoje e de contribuir, né? Porque o senhor contribuiu muito na minha jornada e é uma forma de agradecimento também, de contribuir na sua, viu? Eu fico muito feliz. Obrigada. Muito feliz. E, gente, agradeço por quem assistiu, acompanhou a gente. Acabei de saber que tem perguntas, né? Temos perguntas. Opa, então vamos lá abrir para perguntas. A primeira seguidora é Bianca.
Quantas horas em média dura o procedimento e quais técnicas você mais usa? Depende. Uma rinoplastia primária, a gente leva em torno de umas 3, 4 horas. Essa é uma cirurgia básica. Uma revisional, aí só Deus sabe, né? Tem cirurgias 4, 5, 6 horas, depende muito. Que técnicas? Aí a gente tem que entender várias coisas. Existem filosofias, né? Então, por exemplo, eu sou da filosofia rinoplastia estruturada e eu faço dentro da estruturada, eu sigo a técnica ultrassônica, eu uso ultrassom, eu não faço mais, não uso martelinho, né? Então, isso que traz o conforto, isso que faz com que não tenha dor, isso faz com que ela retorne mais cedo para o pós-operatório, tá? Trabalhar mais cedo, etc. Agora, técnica cirúrgica mesmo, você pensar no teu pós-operatório mesmo, depende. No teu intraoperatório, depende dos teus problemas. Por exemplo, a Emiliana, eu fiz um extensor septal e fiz alarme articulado para ela para sustentar a asa nasal. No local que ela tinha fibrose, o que eu fiz? Eu peguei a cartilagem que ela tem e eu meio que sepultei, que a gente fala, né? O nome é feio, mas é isso que a gente fez. Eu sepultei e deixei lá para baixo, porque na hora que crescesse a fibrose, ela vai crescer escondida, porque a fibrose continua, vai formar de novo. Então eu fiz uma capa para a fibrose crescer lá dentro, entendeu? Então a gente não vê mais, por conta disso. Então eu criei uma capa por cima. Isso feito com alarme articulado, que é um tipo de técnica. Mas isso é individual, isso eu fiz para ela, individualmente. Aí cada paciente é um caso. Agora a filosofia que eu sigo é rinoplastia estruturada do tipo ultrassônica. Certo. A segunda pergunta da seguidora Rafaela: quanto tempo para voltar às atividades normais depois da rinoplastia? Por exemplo, atividade física, trabalho, corrida. Acho que ela responde melhor do que eu. Essa vai ficar comigo. Do trabalho, eu voltei com 7 dias. 7 dias eu estava trabalhando normalmente e atividade física foram 30 dias, mas eu tive que começar no leve. E eu lembro que na época eu fazia Muay Thai. E aí eu falava pro doutor, não vou voltar pro Muay Thai, porque já pensou, batem no meu nariz, vai destruir tudo. Mas depois dos 30 dias eu voltei, ninguém destruiu meu nariz e tá tudo certo. Pronto, respondeu melhor que eu. É isso aí. Certo, pessoal? Então, respondidas as perguntas, agradeço quem esteve aqui conosco. Lembrando que a live vai estar disponível no nosso YouTube a partir de terça-feira.